E aí galera, beleza? Aqui é o professor Arnaldo e bem-vindos à quarta videoaula da disciplina de aplicativos informatizados. Nesta aula, vamos falar sobre fórmulas do Excel, função C. Antes de iniciarmos a explicação, é necessário que vocês conheçam quais são os sinais de condição, quais são os sinais lógicos que nós vamos utilizar. Primeiro, nós temos o sinal de maior, logo em seguida o sinal de menor. Em terceiro lugar, maior ou igual a. Em quarto lugar, menor ou igual a. Em quinto lugar, diferente. E por fim, igual a. Esse último item, igual, não é o mesmo igual daquele sinal que a gente coloca no início da fórmula. Tá? Ele tem um outro sentido. Todos esses sinais de condição servem para comparar uma coisa com a outra, beleza? Algumas observações muito importantes. Nesta aula, além de conhecer as operações básicas da matemática, será necessário trabalhar bastante a lógica, pois quando se trata de função C, considera-se que possuiremos no mínimo duas hipóteses ou duas possibilidades de resultado, ou no mínimo duas direções de resultado, onde se pode seguir somente para uma direção. Ou seja, no final das contas, dará somente um resultado. Olha só, pessoal, nós, como seres humanos, temos várias direções a seguir. Só que a gente não consegue seguir duas ou mais direções ao mesmo tempo. É a mesma coisa como funciona a função C. Existem dois tipos de função C. A função C simples e a função C composta, que veremos logo a seguir. Mas como que eu identifico quando uma função C é simples? Ora, quando somente existir uma palavra C nesta fórmula. Vamos ver o exemplo abaixo? O primeiro sinal que nós digitamos quando vamos construir uma fórmula é o sinal de igual, lembra? Logo em seguida, eu coloco o nome da função, que nesse caso é a função C. Abro parênteses. Aqui vai entrar a comparação. Neste caso, ele está comparando uma célula com um número. Mas eu posso comparar um número com uma célula, célula com célula, fórmula com fórmula, fórmula com célula, número com fórmula e assim por diante. Posso fazer vários tipos de comparação. Então, igual, C, abre parênteses, célula A4, menor ou igual a 6. Logo em seguida, você vai observar que eu tenho um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula significa que a palavra é então. Então, reprovado. E o segundo ponto e vírgula é se não. É a mesma coisa que se não for, será aprovado. E fecha os parênteses. Olha só, pessoal, pelo exemplo, vocês podem observar que a palavra reprovado e a palavra aprovado estão entre aspas. Isso obrigatoriamente precisa ser colocado quando a hipótese de resultado, quando a possibilidade de resultado for uma palavra ou um texto. Tá? Então, dessa forma, é obrigatório a colocação de aspas duplas, ok? Então, só para revisar geral. Olha só. Mostre o resultado igual se a condição A4 for menor ou igual a 6, for verdadeira. Então, mostre a palavra reprovado. Se não, mostre a palavra aprovado. Ok? Olha só, analisando, um aluno ele não pode estar aprovado ou reprovado ao mesmo tempo. Por isso que a gente está falando que eu consigo ir somente uma direção.
a função C só vai me dar uma resposta, correto? Tá? Então, olha só, se A4 for menor ou igual a 6, então ele está reprovado. Se não for, ou seja, se não for menor ou igual a 6, for maior que 6, ele está aprovado, ok? Neste caso, se o resultado da condição for em forma de texto, este sempre deverá estar entre aspas, como eu falei anteriormente. No exemplo 2, já a hipótese de resultado já não é mais uma palavra ou um texto, já é um cálculo, ok? Então vamos ver no exemplo 2, igual, função C, abre-se o parênteses. Neste caso, a gente vai estar comparando uma célula com outra célula. Se A4 for diferente de B6, então realiza-se a soma de A5 com A6, ou seja, A5 mais A6, que está no formato aritmético neste caso. Se não for, ou seja, se A4 não for diferente de B6, então realiza-se a soma da célula B5 até B9. Neste caso, a gente vai incluir a célula B6, B7 e B8 também. Correto? E fecha-se os parênteses. Por que os parênteses? Lembra que a gente falou anteriormente? A mesma quantidade de parênteses que se abre deve ter a mesma quantidade de parênteses que fecha. Ok? Neste caso, falando novamente, se o resultado da condição for em forma de fórmula, não será necessário as aspas, beleza? Agora, vamos falar sobre a fórmula C composta, função C composta. Quando que uma função C é composta? Quando nesta fórmula existem mais de uma palavra C, ok? Vamos ver o exemplo 3. Igual, que é o primeiro sinal que nós digitamos quando vamos inserir uma fórmula, o nome da função, chamada C, abre-se o parênteses. Neste caso, estou comparando uma célula com um número, ou seja, B2 é maior ou igual a 6. Se for maior ou igual a 6, então ele está aprovado. Entre aspas, né? Porque é um texto, certo, pessoal? É uma palavra. Se não for, se B2 não for maior ou igual a 6, então se B2 for menor ou igual a 5, então ele está reprovado. Se caso ele não for nem maior ou igual a 6 e nem menor ou igual a 5, então ele vai estar em recuperação. Como assim, professor? Ele pode ter tirado a nota 5,1, 5,2, 5,3 até 5,9. Neste caso, ele está em recuperação. Mas revisando, na fórmula C composta, na função C composta, eu tenho 3 hipóteses de resultado neste exemplo. O aluno ele pode estar aprovado, ele pode estar reprovado e ele pode estar em recuperação. Correto? Então vamos lá. Mostre o resultado igual se a condição B2 maior ou igual a 6 for verdadeira, ou seja, se a nota do aluno for maior ou igual a 6, então, ponto e vírgula, mostre a palavra aprovado como resultado. Se não, ponto e vírgula novamente, ou seja, se não for, se a nota do aluno não for maior ou igual a 6, vai ver, o Excel vai verificar se a nota dele é menor ou igual a 5. Se for, então ele vai mostrar o resultado como reprovado. Agora, se a nota dele estiver entre 5,1 e 5,9, o Excel vai mostrar a palavra recuperação como resultado, ok? Aqui, pessoal, eu coloco algumas fórmulas, alguns lembretes, algumas nomenclaturas de fórmulas, tá?
Então eu coloco aqui a função soma, a função multi de multiplicação, a função média, a forma aritmética de fazer uma subtração, a forma aritmética de fazer uma divisão, a função máximo e mínimo que traz o quê? Qual é o maior valor da coluna selecionada ou da linha selecionada. E a função mínima é qual o menor valor de todas as células selecionadas, tanto em linha como coluna. A função C simples e a função C composta. Uma coisa a se lembrar, que na comparação poderá ser utilizado números, células e funções. Fórmulas diversas também, isso pode ser incluído. Estou deixando aqui alguns exercícios de fixação não avaliativos para vocês treinarem. No exercício 1, tá, eu coloco aqui um exemplo, igual se a 4 for maior ou igual a 3, então está reprovado, se não está aprovado. Tá? Só para vocês lembrarem. Nesse exercício, vocês devem elaborar uma planilha com formato especificado abaixo, aplicando as funções de soma e média, ok? Depois que vocês fizerem o cálculo da soma e média, que a soma, na verdade, vocês vão fazer na coluna D, abaixo do total. E a fórmula de média, vocês vão construir na coluna E, abaixo de média final para cada um dos alunos, Antônio, Maria, Cláudio, Carlos e Sabrina. Depois disso, pessoal, utilizando essa mesma planilha que você criou, você vai acrescentar uma coluna do lado da média final, que vai ficar na coluna F, e você vai colocar, ao lado da palavra média final, vai colocar resultado final. E aí, você vai aplicar uma função C simples, de forma que na frente da média final, na linha de cada aluno, vai aparecer a palavra ou aprovado ou a palavra reprovado. Onde na situação problema, a média para aprovação é no mínimo 7. Ok? Tá? Então vocês vão construir uma função C para cada um dos alunos na coluna F, correto? Com o título resultado final ao lado da média final. E para cada aluno vocês vão fazer uma fórmula de função onde eu tenho duas hipóteses de resultado, aprovado e reprovado, e onde a média para aprovação é 7. Bom exercício 1. Já no exercício 2, pessoal, já é uma planilha de treinamento. Tá? São exercícios de fixação. Para isso, é necessário que vocês digitem de A1 até C4 todos os números que estão digitados, tá? Onde está A, B, C, D e onde está 1, 2, 3, 4, vocês não vão digitar na planilha. Na verdade, isso é identificação de uma coluna e de uma linha do Excel, ok? Só para vocês terem orientação na hora que vocês forem criar essa planilha. Então vocês vão digitar em A1 9, em B1 21, em C1 10, em C4 7 e assim por diante. E aí na coluna D vocês vão resolver cada uma dessas situações problemas. A primeira, se C4 for maior ou igual a 5, então somar B4 e B2, se não subtrair C2 de C1, ok? Então, esse exercício ele serve tanto como interpretação, o aluno precisa interpretar, ler com atenção cada um dos exercícios, ok? Usar a lógica, usar os conceitos da função C simples e C composta e elaborar uma fórmula. Não se esquecendo do igual, não se esquecendo do ponto e vírgula, então senão, não esquecendo dos parênteses, de fechar os parênteses, ok? Que normalmente os alunos erram mais por conta de não terem atenção com relação a essas simbologias. No exercício 3, eu tenho um probleminha para ser resolvido.
é necessário que vocês criem essa planilha, digitando o valor 1 na célula 1, o valor 2 na célula 2, o valor 3 na célula 3, o valor 4 na célula 4 e o valor 5 na célula A5. E na célula 6, vocês vão digitar essa fórmula que está aqui embaixo. Observe, olha só. Eu estou comparando a média em função de média com um número, que é o número 3. E aí o resultado dessa função C vai aparecer um número, correto? E aí vocês vão colocar a resposta desse número. Qual foi o resultado desse exercício 3, ok? O exercício 4 tem a mesma lógica do exercício 3. Aqui eu tenho uma situação problema, onde eu tenho a célula 1 com o valor 400, a célula 2 com o valor 1000, a célula 3 com 2500. E na célula 4 vocês vão digitar essa fórmula que está abaixo. E ao finalizar, vocês vão observar qual foi um dos resultados que estão entre A e E. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. Mas qualquer dúvida, podem me enviar um e-mail, enviar a dúvida por WhatsApp, que no momento oportuno eu vou responder a todos vocês. Ok? Um grande abraço a todos e um excelente exercício.